Fala galera, beleza? Hoje estou aqui para falar sobre óptica geométrica. É um conteúdo que possui dois fenômenos importantes que são reflexão e refração da luz, tá? Envolvendo a luz. E na aula de hoje nós vamos estudar a reflexão da luz nos espelhos esféricos, tá? Espelhos esféricos são aqueles espelhos, basicamente, que conseguem ampliar ou reduzir as imagens, né? Ele ou amplia ou reduz. E aí, quando que eu vou usar, onde eu posso usar um espelho desses, que amplia ou reduz? Depende do que você quer utilizar, né? Por exemplo, se você quiser usar um espelho desse num retrovisor de um ônibus, de uma moto ou de um carro, ele vai ter que ser um espelho que amplia a sua visão, você veja mais coisas, né? Se você quiser usar um espelho desse para maquiagem, por exemplo, você tem que usar um espelho que amplie a sua imagem, né? A imagem do que você está vendo, do seu rosto no caso, né? Então, se você quer ampliar a imagem de alguma coisa, você usa um tipo de espelho. Se você quer usar um espelho para poder ampliar o campo de visão, quantas imagens você vai ver, né? Quanto mais imagens você conseguir ver através do espelho, melhor. É um outro tipo de espelho. Então, tem espelhos que ampliam a imagem, tem espelhos que ampliam a sua visão, seu campo de visão, o que você está enxergando. Beleza? E esses espelhos são esse aqui, ó. Espelho côncavo e espelho convexo. Beleza? Na representação do espelho côncavo e convexo, a gente coloca uma curvinha dessa, né? E aí, um espelho côncavo é aquele que reflete a imagem na parte interna, na sua concavidade. Beleza? Então, no seu interior, na sua concavidade, é a parte espelhada. Então, esse é o côncavo. Tranquilo? A parte interna. E a parte externa, a parte que é boleada, é a parte que a gente tem o convexo. Tranquilo? Então, a parte boleada, a parte de fora é o convexo, a parte interna é o côncavo, chamado côncavo, tá? E aí, um desse espelho, esses espelhos, né, eles fazem com que as imagens sofram alguma alteração, ou amplia a imagem, ou diminui a imagem, né, que é o que a gente vai ver agora. Então, se você quiser, por exemplo, entender mais ou menos na prática como seria um espelho, dois espelhos desse, uma colher, uma concha de feijão, né, uma colher metálica, por exemplo, né, de metal, e aí dos dois lados ela é espelhada. Então, na parte interna da colher aqui é a parte côncava e na parte externa, a parte boleada, é a parte convexa. Tranquilo? Esses três tracinhos que a gente coloca é para representar a parte de trás do espelho, tá? Vamos considerar aqui dois espelhos diferentes. Então, a parte de fora aqui, ó, a parte boleada é a parte que não reflete. Nesse aqui, a parte que reflete é a parte interna, então ele é chamado de côncavo. Essa parte que reflete. E no outro, a parte que reflete é a parte de fora. Essa parte aqui. Então a gente coloca os tracinhos na parte de dentro. Então esses três tracinhos é para representar a parte que não é espelhada. Como se fosse a parte de trás do espelho, atrás do espelho, tá? O que interessa pra gente é a parte da frente do espelho, é onde vai produzir imagem, formar uma imagem, construir uma imagem, tranquilo? E aí, duas coisas importantíssimas que você tem que saber, né? Falou em espelho côncavo e convexo, tem que saber que no espelho côncavo, ele amplia a imagem, amplia a sua imagem, que seria, por exemplo, o espelho de maquiagem, ou aquele espelhinho que o dentista usa. Quando você vai no dentista, ele usa um espelhinho na ponta que ele bota lá no dente, lá atrás do dente, para olhar, ver se tem uma cárie, uma rachadura, alguma coisa assim, né? Aquele espelhinho ele tem que ampliar o dente, né? O dentista ele não está interessado se ele vai ver vários dentes. Ele quer ver aqui um dente específico, grande, né? De forma grande, ampliado. Então, o côncavo amplia a imagem. E o convexo, ele amplia a visão. Ou seja, para ampliar a visão, para você ver mais coisas, tem que se diminuir as imagens, certo? Então, para você ver mais coisas através desse espelho, você tem que diminuir as coisas ficam pequenininhas. Que são, por exemplo, espelhos que estão presentes em portaria de prédio, né? De edifício de prédio, dentro de ônibus, dentro de algumas lojas, tá? Aquele espelhinho redondinho, que fica normalmente no alto assim, no cantinho, tá? Você deve ter visto já um espelho desse. Esse espelho é o espelho convexo, que ele amplia a imagem, ele amplia a visão. E ele amplia a visão como? Reduzindo as imagens. Beleza? Então vamos lá. No espelho côncavo ele amplia a imagem, tipo amplia o seu rosto,
e reduz a visão. Você vai ver pouca coisa, né? Você vai enxergar pouca imagem, vai enxergar, por exemplo, só o seu olho na frente de um espelho côncavo desse. No espelho convexo, ele reduz a imagem. Então repara que é o inverso, tá? É o contrário. Se você gravar um, você grava o outro, porque é o contrário, né? No espelho côncavo, amplia a imagem. No convexo, reduz a imagem. No espelho côncavo, reduz a visão. No espelho convexo, amplia a visão. Então, um é o contrário do outro. Tranquilo? Outra coisa importante no espelhos esféricos, aí serve para os dois espelhos, são isso aqui, ó. Os elementos, tá? Nesses elementos, ó, vou puxar a setinha e escrever, ó. Os elementos de um espelho côncavo ou convexo, tanto faz, são centro de curvatura ou raio de curvatura, tá? Então, vou anotar aqui, ó. Esse C é o centro ou raio de curvatura, tá? Raio de curvatura, tem a ver com a curvatura do espelho. Esse F é o foco, costuma chamar mais de foco, né? Mas também pode ser distância focal, tá? Que é o foco, é a distância dele até o espelho, tá? O centro ou raio de curvatura é dele até o espelho também. E o V, que é o vértice. Vértice é um ponto que é a interseção do espelho com essa linha que é imaginária. A gente não enxerga essa linha nos espelhos, tá? Quando você vê a sua imagem lá no espelho, da portaria do prédio ou de uma loja, você não vê nenhuma linha no meio, né? Mas essa linha no meio, ela é utilizada, ela é muito importante para a gente poder colocar alguns objetos aqui em cima e ir projetando as imagens, né? Ver como é que a imagem se forma. E aí essa linha que corta o espelho ao meio é chamada de eixo principal. Eixo principal, beleza? Essa linhazinha no meio aqui imaginária, eixo principal. Porque sem esse eixo principal a gente não teria como colocar, né, o centro, o foco e o vértice. Então esse eixo principal, essa linha no meio, é importante pra caramba, tranquilo? Esse foco aqui, ó, repara que ele está no meio, ele está exatamente no meio, no ponto médio, na metade, entre o centro e o espelho. Então, essa medida aqui, do C até o F, tem que ser igual a essa medida aqui, do C até o espelho, tá? Por isso que o F é o centro, ou raio de curvatura, dividido por 2. Tá? Então, o foco ele vai estar sempre no meio do tamanho do centro. Tá? Então, se eu falar que o centro, ou raio de curvatura, mede 10 centímetros, o foco está onde? No 5. Se o centro mede 20, o foco está onde? No 10. Está sempre na metade. Tá? Então, essa medida tem que ser igual a essa. Beleza? Exatamente igual. Para a gente construir essas imagens, que eu disse que pode ser ampliada ou reduzida, né? A gente pode formar essas imagens e provar essas imagens. A gente tem que primeiro gravar algumas regrinhas, né? Gravar raios particulares. E esses raios particulares, eles vão servir para a gente construir as imagens, tá? Que daqui a pouquinho vocês vão ver, a gente vai construir as imagens. Eu vou mostrar isso. Quando que a imagem amplia, quando ela reduz, tá? As imagens em relação a esses espelhos também pode ficar mais afastados, mais próximos, tranquilo? Essa imagem ela pode ficar de cabeça para cima, normal, ou de cabeça para baixo, ela pode se formar de cabeça para baixo, essa imagem, beleza? Se você pegar, por exemplo, uma colher, pega uma colher grande na sua casa, a maior que você tiver, e colocar a ponta, fizer assim, ó, colocar a ponta de uma caneta, que é bem pequena, né? Uma coisa pequena, né? A ponta de uma caneta na frente dessa colher, você vai ver que a imagem dessa colher, dessa caneta na colher, como se fosse o espelho, vai estar de cabeça para baixo. Né? Você vai ver essa caneta na colher, a imagem dela lá de cabeça para baixo. Então algumas imagens elas podem ser produzidas de forma invertida. Tá? E aí essas naturezas, vocês só vão conseguir dar essas naturezas se você entender como é que constrói essas imagens. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver como que constrói cada uma delas. Mas antes de construir as imagens, de formar essas imagens, vamos entender, vamos gravar algumas coisinhas aqui, ó, raios particulares que eu vou ter que usar. Isso você tem que gravar, não tem jeito. Toda vez que um raio de luz, quando eu falar raio, né, raio de luz, tá? Toda vez que a luz incide paralelo ao eixo, né, por isso o eixo é importante, beleza? Então tudo isso aqui é em relação ao eixo, tá? Toda vez que a luz incide paralelo ao eixo, ela reflete passando no foco, tá? Então se a luz incidir paralelo ao eixo,
ela vai bater no espelho e vai voltar e vai refletir passando exatamente pelo foco. Tá? A gente sabe que na reflexão a luz bate e volta, a luz bate e volta, beleza? E ela bate e volta para onde? Volta por aonde? Isso que determina já as particulares, tá? Por onde que essa luz vai refletir, tá? Por onde vai sofrer essa reflexão, por onde ela vai passar, tá? São propriedades que a gente tem que saber. Então toda vez que a luz incidir paralelo ao eixo principal, beleza? Ela vai refletir e passar pelo foco. Essa de baixo é o contrário da de cima, né? Se ela incidir passando pelo foco, ó, se a luz passar pelo foco e incidir no espelho, ela reflete como? Paralelo. Então ela vai incidir pelo foco e vai voltar na paralela, tranquilo? Então, ó, olha como é que esses dois aqui, ó, são praticamente, ó, um contrário do outro. Se você grava um, você grava o outro, né? Ó, primeiro lá, quando incide paralelo, reflete passando pelo foco. Primeiro. Segundo, quando incide passando pelo foco, reflete paralelo. Beleza? Então, incidiu paralelo, reflete pelo foco. Incidiu pelo foco, reflete paralelo. Tranquilo? Tem que falar com calma para não embolar a língua. Incide agora, se a luz incidir no centro, no C, centro de curvatura, ou seja, se ela incidir passando pelo centro, ela bate no espelho e faz o quê? Reflete sobre si. Ou seja, quando ela incidir passando pelo centro e bater no espelho, isso para qualquer espelho, tá? Isso aqui serve para qualquer espelho, tá? Côncavo ou convexo. Quando ela incidir passando pelo centro, ela bate no espelho e volta pelo mesmo caminho. Ela faz isso, ó, pum, pum, volta pelo mesmo caminho. Tranquilo? Mais uma, né? E a outra, e a última, é quando ela passa pelo vértice. Repara que a gente já fez a luz passar pelo centro, pelo foco, faltou o vértice, né? Quando a luz incide no vértice, o que acontece? Olha lá, quando a luz incide no vértice e reflete com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Como assim? Se ela incidir no vértice aqui assim, ó, ela vai incidir no vértice e vai refletir como? Vai refletir com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Aqui, ó, quando essa luz está aqui, ela não forma um ângulozinho aqui? Ó, tem um ângulo aqui, ó, em relação ao eixo principal, certo? Então, o que a gente tem? Ela batendo aqui e refletindo com o mesmo ângulo de abertura. Beleza? Então ela incide assim e reflete assim, fazendo o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Tranquilo? A gente vai usar, nós vamos usar esses raios particulares, não todos, tá? A gente vai usar apenas 2 de cada vez, tá? Para construir as imagens, saber se a imagem é invertida, se é maior, se é menor, a gente vai sempre usar dois raios desses de cada vez, tá? E eu já vou adiantando que os mais usados são esses 3 aqui, ó, para poder construir as imagens, tá? O último basta você saber, basta você entender, tá? A gente quase não vai usar para construir as imagens, mas tem que saber essa propriedade, pode perguntar numa questão, tranquilo? E aí depois que você traçar esses raios, as imagens elas vão se formar, elas vão ser construídas a partir de 2 raios. Então eu tenho que usar 2 raios desses 4, tá? Eu tenho 4 raios particulares, eu tenho que usar 2 desses. Eu escolho 2, tá? Eu vou mostrar depois nas construções quais a gente vai usar. E aí usando 2 raios desses, eles vão se encontrar, eles vão se cruzar em algum momento, esses 2 raios, depois que eles refletirem, né? Então eles vão incidir e vão refletir. Todo raio vai incidir e vai refletir, ó, reflete, reflete, reflete. Todo raio incide e reflete. Então, após a reflexão, eles vão se encontrar em algum lugar. Eles vão se cruzar, tá? E é nessa interseção, nesse encontro, que é formada a minha imagem. E aí, quando a imagem se formar nesse momento, é que a gente vai dar esses nomezinhos, tá? Então, as naturezas da imagem que a gente está se formando, da nossa imagem, da imagem de um piloto, de uma imagem qualquer, ela pode ser real ou virtual. Seria uma imagem real. Imagem real é uma imagem que se forma quando a imagem se formar na frente do espelho, tá? Por exemplo, a frente do espelho é aqui. Se os raios se cruzarem aqui na frente, essa imagem é real. Aqui onde tem os tracinhos é a parte de trás do espelho, né? Se a imagem se formar, se os raios se cruzarem, né, na parte de trás do espelho, a imagem é virtual. Então, se a imagem se forma na frente do espelho, ela é real. Se a imagem se formar atrás do espelho, virtual. Qualquer um dos dois. Tranquilo? Isso aqui serve para os 2 espelhos também. E a imagem ela pode ser direita ou invertida. Direita é quando a imagem se forma na mesma posição. Por exemplo, você está em pé e a sua imagem também ficou em pé, ficou igualzinho.
tá? Então é direita, a imagem ficou direita. Se você está em pé e a sua imagem, você está olhando para a sua imagem, ela está de cabeça para baixo, tipo a ponta da caneta que eu falei na colher lá, que está de cabeça para baixo, aí ela está invertida, tá? Tá ao contrário. Tranquilo? Então ou ela vai ser direita ou ela vai ser invertida. É uma ou outra. E aqui, para fechar, são 3 naturezas que você vai dar para cada imagem, tá? São 3 naturezas, real ou virtual, direita ou invertida, maior, menor ou igual. Aí maior, menor ou igual é o tamanho da imagem, né? Se a imagem ficou menor do que o do objeto, se ela ficou maior do que o objeto. Lembrando que a imagem ela pode ser ampliada ou reduzida. Tranquilo? Dependendo de cada caso, tá? Depois que você faz isso, depois que você aprende a parte conceitual de construir a imagem, ver se a imagem, como que fica a natureza da imagem, você também pode calcular algumas coisas. Por exemplo, a distância focal, que é o foco, através da equação de Gauss. Esse P nada mais é do que a distância do objeto até o espelho, tá? E esse P apóstrofe, né? A gente chama de P' para ficar melhor, mais fácil. Esse P com a linhazinha aqui, ele é a distância da imagem até o espelho, tá? Então, onde você colocar o objeto em relação ao espelho, essa distância vai ser P. Onde a imagem se formar, depois que a gente cruzar esses raios aqui, né? Onde a imagem se formar, a distância da imagem até o espelho vai ser P'. Tranquilo? Na equação, são 2 equações, essa e essa. Na equação de ampliação, dá para a gente calcular várias coisas com essa equação de ampliação. O A, que é a ampliação da imagem, é o quanto a imagem ampliou em relação ao objeto ou quanto ela reduziu em relação ao objeto, certo? O I, que é a altura da imagem, tá? Por exemplo, o objeto era desse tamanho, ó, de objeto. E a imagem se formou desse tamanhinho, pequena, menor. E esse é o I. Então, I é a altura da imagem que se formou, O é a altura do objeto que se formou. Dá para a gente calcular a altura da imagem também, quanto ficou. Tá? Por essa fórmula aqui. Ou igualar essa ampliação, posso igualar a ampliação com I sobre O, ou igualar com, repare que tem 2 sinais de igual, né? Posso usar esse ou esse. Posso igualar o A com menos P' sobre P, que é a distância da imagem até o espelho, distância do objeto até o espelho. Tranquilo? Então, galera, como eu falei, a formação de imagem dos objetos em relação ao espelho, o que você faz? A gente vai usar aqueles raios particulares, tá? E aí, com os raios particulares, a gente vai traçar os raios pelo foco, né, paralelo, passa no foco. É o primeiro raio particular. O segundo incide no foco e reflete paralelo ao eixo. Beleza? Assim, formando uma imagem desse formato, desse tipo, né? Real, na frente do espelho, menor que o tamanho do objeto e invertida, de cabeça para baixo. Ok? No segundo caso, nós temos um objeto colocado em cima do centro de curvatura agora do espelho. Ok? Em cima do centro de curvatura, a gente faz a mesma coisa. Procede do mesmo jeito. Raio de luz paralelo ao eixo, reflete passando pelo foco. Raio de luz que passa pelo foco, reflete paralelo ao eixo. Beleza? No espelho côncavo também. Segundo caso do espelho côncavo. E aí a imagem ela se forma ali, ó, exatamente abaixo do objeto e do mesmo tamanho. Então a imagem na frente do espelho e igual, ou seja, igual tamanho, e invertida de cabeça para baixo. Beleza? No terceiro caso, do espelho côncavo, o objeto é colocado entre o centro e o foco do espelho. De novo, raio de luz incide paralelo ao eixo, reflete passando pelo foco. Raio de luz que passa pelo foco, reflete paralelo. A imagem se forma nessa posição, bem maior, né? Real na frente do espelho, maior do que o objeto, no caso a imagem, invertida. Tranquilo? Mas aí vem a pergunta, vem o questionamento. Então a imagem vai ser sempre invertida e real? Não, depende de cada caso, né? Agora no quarto caso, o objeto está em cima do foco. Quando ele está em cima do foco, a gente faz a mesma coisa. Traça o raio de luz paralelo, beleza?
reflete passando pelo foco. Esse raio de luz incide no vértice, né? Agora não dá mais para traçar o do foco porque ele está sobre o foco, né? O objeto. Então tem que traçar o do vértice. Incide no vértice e reflete com o mesmo ângulo, né, de abertura. Se fizer o prolongamento desses raios, esses raios nunca vão se encontrar, porque esses raios são raios paralelos e retas paralelas, elas não se encontram, então forma-se uma imagem imprópria. Beleza? Não tem imagem formada. Só tem imagem formada, só vai construir e formar imagem, aparecer imagem, se o objeto não estiver sobre o foco. Se o objeto estiver em cima do foco, não se tem imagem. Por isso que a imagem é imprópria. Tá? Os raios não se cruzam. Tá? Aí quando esses ângulos são iguais, tá? Incidiu no vértice, refletiu com o mesmo ângulo. Tá? Aí no último caso, o que eu vou fazer? No último caso, eu vou colocar o objeto bem pertinho do espelho. Ou seja, entre o foco e o vértice do espelho. E aí, esse raio de luz incide paralelo, reflete passando pelo foco. Como o objeto está depois do foco, não vai poder passar pelo foco, né? Então a gente faz aquele raio de luz que incide no vértice. Tranquilo? Aí ele incidiu no vértice, refletiu, e no prolongamento desses dois raios, repare que do lado esquerdo do espelho, os raios não se encontram. Então a gente faz um prolongamento, uma linha pontilhada, para fazer esses raios se encontrarem. Beleza? Aí a imagem ela se forma ali, ó, bem grande e agora direita, tá? Então o questionamento de que as imagens, né, no espelho côncavo vai ser sempre real invertida, não. Nesse caso, se o objeto estiver próximo, bem próximo do espelho, entre o foco e o espelho, a imagem ela é virtual, porque a imagem se formou atrás do espelho, né? Maior, bem maior, e direita, ou seja, na mesma posição. Tranquilo? Esses são os 5 casos do espelho côncavo. No espelho convexo, a gente coloca um objeto na frente do espelho convexo, tá? E os elementos, e faz a mesma coisa. Raio paralelo, incide, reflete passando pelo foco, né? O foco está atrás do espelho, então a gente faz uma linha pontilhada para seguir a direção dele. O outro que incide no foco, aliás, eu fiz o que incide no centro, né? O que incide no centro, ele bate e volta pelo mesmo caminho. Então, fazendo o prolongamento, ó, a linha pontilhada do raio que foi no foco e do raio que foi no centro, esses raios se encontram ali, ó, formando uma imagem menor. E essa imagem ela vai ser virtual, atrás do espelho, menor e direita, na mesma posição, tá? Lembrando o seguinte, no espelho convexo, nós só teremos esse tipo de imagem, essa natureza de imagem, virtual, direita e menor, tá? Não vai ter nenhum outro caso que tenha no espelho convexo outro tipo de natureza que não seja virtual, menor e direita. Não importa onde você coloque o objeto, sempre vai dar essa natureza, beleza? Só tem um caso, tranquilo? Então, são 5 casos do espelho côncavo e um caso do espelho convexo, tá? Finalizando, o estudo analítico, que é aquela parte das formulazinhas, né, das equações, nós temos, de novo, ó, o raio incide, passa no foco, né, só para mostrar algumas letrinhas daquelas fórmulas lá, que eu falei, da equação de Gauss e da ampliação. Ó. Quando a imagem se forma, a gente chama ela de I, e o objeto a gente chama de O. P é a distância do objeto até o espelho, e P com uma linhazinha, né, em cima ali, ó, é a distância da imagem até o espelho, tá? E aí essas letras são para a gente usar nas equações. Equação de Gauss, que usa foco, o P e o P', que está no desenho, e o aumento linear, que seria a ampliação, né? Ampliação, aumento linear, tanto faz, são essas 3 fórmulas aí que a gente pode separar elas, né? Conforme eu botei no quadro. Tranquilo? Então essa é a parte de cálculo. E para finalizar, as propriedades dos sinais. Tem alguns sinais importantes, por exemplo, o P', quando a gente for calcular, né, fizer a conta, e o P' der positivo, significa que a imagem é real. Se o P' der negativo, a imagem é virtual. O I, né, se o I, o tamanho da imagem, der um valor positivo na hora do cálculo lá, né, daquela fórmula, a imagem é direita. Se o I der negativo, a imagem é invertida. E o F, o foco, né, a distância focal, que é o F,
Se der um valor positivo naqueles cálculos, o espelho é côncavo. Se der um valor negativo, o espelho é convexo. Esses sinais é importante saber para na hora que fizer uma questão, tá, com valores, você consiga determinar qual é o espelho, se a imagem é direita ou invertida, real ou virtual. Então tem que saber esses sinais aí. Beleza?